no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As notícias da área previdenciária. O INSS pode descontar ou vai descontar o dinheiro que está sendo devolvido aos aposentados e pensionistas se essa grana cair em dobro nas contas dos beneficiários da Previdência Social. O Carlos Silva chega com outras informações, com esse recado para você, ouvinte, internauta, pensionista, aposentado do INSS. Acompanhe. O governo federal se prepara para devolver o dinheiro desviado das contas dos beneficiários do INSS, mas os aposentados e pensionistas que forem ressarcidos 2 vezes por descontos indevidos poderão ter até 30% do valor do pagamento mensal retido automaticamente. A medida do INSS está prevista no plano de devolução apresentado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, STF, e homologado na semana passada pelo ministro Dias Toffoli. De acordo com esse plano, for constatado que o beneficiário recebeu o valor 2 vezes por vias administrativa e judicial, ele será notificado pelo INSS e terá 30 dias para devolver voluntariamente os recursos. Caso isso não ocorra, o desconto será aplicado diretamente no benefício, respeitando o limite de 30% da aposentadoria ou pensão. Para o advogado Diego Cheruli, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, essa é uma medida padrão em acordos da administração pública. Ele enfatiza que o recebimento indevido é tão condenável quanto a fraude que foi perpetrada. Com informações da área previdenciária, Carlos Silva. É um recado a milhares de cearenses, aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas dessas fraudes na área da Previdência Social. E o que é que está acontecendo, jornalista Beto Almeida? O governo federal diagnosticou um erro no processamento de dados pela Dataprev e, em alguns casos, aposentados e pensionistas poderão receber esse dinheiro em dobro, mas você que já está avisado, avisada, sabe que esse dinheiro não o pertence, não a pertence. Então, é importante que todos fiquem atentos, porque esse dinheiro será cobrado de volta. Mas tem outras notícias na área da Previdência Social, Beto Almeida, porque a partir desta sexta-feira começa a adesão por parte de aposentados e pensionistas ao acordo instituído pelo governo federal para o ressarcimento de milhões de reais, bilhões de reais, a muitos aposentados e pensionistas do INSS, vítimas das fraudes, da roubalheira do dinheiro que caiu nos cofres de entidades associativas e sindicais. São pelo menos 6 bilhões e 300 milhões de reais que foram desviados ao longo de 5 anos. E a grana começa a cair no dia 24 na conta dos aposentados e pensionistas. Mas antes é preciso fazer essa adesão ao acordo instituído pelo INSS. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. É exatamente isso, Luzenor. Eles precisam exatamente fazer a assinatura desse acordo, ou seja, dizendo que concordam com os termos que estão sendo ali colocados pelo governo federal e pela Previdência Social, de que, por exemplo, depois que recebe o ressarcimento dos valores que foram descontados indevidamente, que eles não irão futuramente ingressar na justiça por via judicial. É claro, o governo tem que se precaver. Isso faz parte de um procedimento que eu diria até padrão. Não dá para, de fato, um aposentado que teve descontos indevidos por essas entidades cooperativas de assistência e, de repente, ele recebe o dinheiro e depois vai entrar com uma ação por danos morais contra a Previdência Social. Tá correto. Nesse aspecto aí, realmente não tem nada que se questionar. Lembrando que, como você bem disse, o primeiro lote começa já a ser pago no próximo dia 24, mas esse processo ainda está muito em andamento, porque ainda tem muitos aposentados e pensionistas que nem sequer ainda foram identificados, que ainda não fizeram aquele trabalho básico de ligar para o meu INSS, de ir numa própria agência da Previdência Social, de procurar, por exemplo, uma agência de Correios, e principalmente aquele que fica na zona rural. Esse é o ponto ainda que o governo disse que vai fazer aquela chamada busca ativa. O que é isso? É exatamente colocar servidores
da Previdência em busca desses possíveis aposentados que têm direito, Luzenor e ouvintes, a receber esse ressarcimento dos descontos indevidos. Com relação, Luzenor, a essa cobrança em dobro, tem uma coisa aí que eu acho interessante. Primeiro, o erro não é cobrança em dobro, é a devolução, devolução em dobro. Em dobro. Exatamente, a devolução. Por que isso pode estar acontecendo? Porque, primeiro, teve esse erro na data prévia, tá? Então não é algo que realmente coube ao aposentado. Não foi uma tentativa de fraude, não foi nesse aspecto aí, não. É porque é o seguinte, Zeno, tem duas coisas aí. Uma é você entrar pela via administrativa pedindo a devolução desse dinheiro, a outra é você entrar por via judicial. Aí o INSS tem um seguinte justificativo. Ele diz o seguinte, olha, por vias administrativas a gente tem o controle total, mas quando é por via judicial, nem sempre o INSS tem esse controle e sabe, por exemplo, que aquele mesmo aposentado é o mesmo que já recebeu por via administrativa. Então, por isso que nesse caso, pode sim haver esse desconto de quem recebeu em dobro. Agora, só que isso complica, meu amigo Luzenor. Sabe por quê? E o aposentado, olha, ele vai descontar até 30% do vencimento. E para quem já tem empréstimo consignado, Luzenor? Tu sabe quanto é o empréstimo consignado hoje, do total que se desconta? Até 35% do valor mensal da aposentadoria. Mas tem uma restrição, Beto, se nessa juntar 30 norma, com 35, dá quanto, Luzenor? Tem uma restrição nessa norma instituída pelo INSS que barra, né, para esse desconto não afetar os proventos do aposentado e do pensionista que venha a comprometer o dia a dia. Ou seja, tem um limite lá respeitando esse desconto já existente para os empréstimos consignados. Mas vamos fazer um resumo aqui, Beto. É importante que as pessoas que venham a receber esse dinheiro de forma em dobra já reconheçam o erro. Olha, esse dinheiro não me pertence. Aqui eu vou devolver para o INSS. Ou a devolução será feita por meio do desconto no próprio benefício do INSS, benefício pago pelo INSS. É exatamente isso. Quem sabe que recebeu esse valor dobrado... Exato, que não pertence, né, que não Beto? pertence, tem mais é que tomar essa providência, inclusive para poder já aí negociar melhores condições de parcelamento nessa devolução.